Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Abaixa um pouquinho só, José. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me desconcentro. Quando eu estou ouvindo música e lendo a palavra, às vezes eu esqueço aqui e vou para lá e fico assim meio. A maioria não acontece isso, mas sou eu. Nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós ficamos umas 2 semanas ou 3, não me lembro exatamente, sem estudarmos sobre o tema que a gente tem buscado juntos. E agora nós vamos falar um pouquinho dos chamados de Deus para nós, trazendo textos mais do Novo Testamento, como combinamos. A gente combinou isso. Vamos fazer isso a partir de hoje, tá bom? Se tiver dúvida, irmãos, podem fazer as anotações de vocês, que no finalzinho nós vamos estar conversando um pouco, tá bom? Eu trouxe aqui só um resumo de tudo que nós já ministramos sobre esse tema. Na ministração 1, nós falamos sobre chamados internos ou imperativos, ordenanças de Deus que nós devemos viver. Depois nós falamos sobre imperativos externos, coisas que nós precisamos fazer com aquilo que Deus fez dentro de nós. Na ministração 3, nós falamos sobre imperativos inevitáveis, como, por exemplo, quando somos casados, são ordenanças, quando somos filhos, quando somos pais. Nós ministramos sobre isso. Na ministração 4, nós falamos sobre a nossa necessidade de sermos batizados com fogo, não só pelo Espírito Santo, mas com fogo. Vamos falar do batismo do Espírito Santo, do dom do Espírito Santo, mais na frente um pouquinho. Mas falamos sobre essa necessidade. E falamos também sobre as funções no Antigo Testamento. Trouxemos aqui os chamados e ministérios de profeta, levita, sacerdotes, juízes e reis. Tudo isso nós já estudamos aqui nas quartas-feiras, sobre o chamado. E hoje a gente vai falar um pouquinho de uma outra parte. Mas diante de tudo isso que nós já estudamos, eu trouxe uma interrogação aqui para nós. Qual chamado é prioritário para nossas vidas? Antes de falarmos de dons espirituais, de dons que Jesus dá, antes de falarmos dessas coisas, qual o chamado que deve ser prioritário na minha vida e na sua vida? O que é que Deus tem para nós e conosco, prioritário? Trouxe esse texto aqui para a gente, queria que você lesse comigo. Está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 1 e 2, assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos. Porque de fato somos amados. Já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Eu entendo que para nossas vidas, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que acreditamos que precisamos nos alimentar da palavra dEle, precisamos da fé em Jesus Cristo para vivermos uma vida separada, santa, e nos prepararmos para estarmos na glória com o nosso Deus. O nosso chamado prioritário é de vivermos como filhos de Deus. Deus nos chamou para sermos filhos. É o sonho de Deus, é o desejo de Deus desde a criação. Deus criou Adão e Eva para ter intimidade com eles dois, para ter relacionamento com eles dois. Deus todos os dias caminhava, conversava com Adão e Eva. E esse texto diz que nós somos filhos de Deus. E Deus nos quer um relacionamento com a gente, de filho. Que Ele seja o nosso Pai querido, que a gente se encontre com Ele todos os dias, que queira o colo dEle, que queira ouvir os conselhos dEle, e que a gente tenha liberdade de falar com Ele, de dizer nossas dores, dúvidas, que a gente queira aprender com Ele. Ele é o nosso Pai. E temos a certeza que Ele vai trazer uma transformação para nós. Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vir, mas nós seremos semelhantes a Ele cada dia. Esse é o nosso sonho, de estarmos cada dia mais perto do Senhor.
E por isso nós estamos aqui, porque nós queremos mais de Deus para as nossas vidas. Queremos conhecer mais de Deus. Queremos que a nossa vida seja transformada, que a nossa família seja transformada. Nós queremos ter paz na nossa mente, no nosso coração. Queremos sentir que Deus está conosco. E Ele está conosco. Então, em todo o tempo, Ele está conosco. Amém? Esse é o nosso chamado prioritário. Nunca esqueça disso. Todas as vezes que estiver estudando, sempre lembre. Eu sou filho de Deus. Tudo isso que Deus preparou para mim, me chama para ser, é porque eu sou filho dele e Ele quer o melhor para mim. Qual o pai que quer o melhor para o seu filho? Nós abrimos mão de coisas, vivemos coisas, queremos que nossos filhos sejam melhores que nós. E o nosso Deus quer isso de nós. Se algum de nós teve um pai ou uma mãe que não fez isso por nós, Deus faz isso por nós. Ele cura as nossas almas, cura a nossa mente, nosso coração. Ele tem esse amor pelas nossas vidas. Amém? E eu quero trazer aqui hoje, para a gente começar o Novo Testamento, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 4 ao 6. Você pode abrir na sua Bíblia para acompanhar, mas ele está todo aqui. O versículo 4 está escrito assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, fala da Trindade, fala do nosso Deus Pai, fala do Deus Filho e fala do Deus Espírito, que é santo. Então esse texto ele fala sobre aquilo que tanto o Deus Pai pode fazer em nós, o Senhor Jesus pode fazer em nós e o Espírito Santo tem para nos dar. Então o Espírito Santo ele tem dons para nos dar, o Senhor Jesus ele tem ministérios para nos dar e Deus ele tem o que esse texto aqui chama de operações para nos dar. É uma divisão, uma separação aí que eu quero trazer para vocês aqui. Isso aqui é interessante para nós e nós vamos usar daqui para diante isso um pouquinho. Então o nosso Deus, que é Pai, ele tem habilidades para todas as pessoas. Nós vamos estudar hoje sobre isso. O que Deus tem para as pessoas. E depois nós vamos estudar o que o Deus Filho tem, que são serviços aos aliançados com Ele. Jesus, a pessoa que se aliança com Jesus, faz uma aliança, reconhece que precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa pessoa, Jesus separa para eles ministérios. Se a pessoa se entrega a Jesus e diz: Jesus, eu quero te servir da tua maneira, Ele vai derramar uma unção e um ministério sobre as nossas vidas. A gente vai estudar sobre isso lá na frente. E o Espírito Santo, que é o Deus Espírito, ele derrama dons aos batizados por ele. E aqui eu não digo batizado nas águas. É o que o Espírito Santo batiza. Quando o Espírito Santo batiza, derrama uma unção, ele derrama dons. Então Deus ele traz habilidade para todo ser humano. Jesus dá serviços aos aliançados com Ele, aquele que declara: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, e busca uma comunhão com a igreja. Aí Deus derrama ministérios ou serviços a eles. O Espírito Santo derrama dons, aqueles que Ele batiza. Quando a gente busca e diz: Espírito Santo, eu quero que o Senhor me enche, eu quero ter mais de Ti, Ele vai derramar isso nas nossas vidas. E vamos estudar isso aí para frente agora, tá bom? E hoje a gente vai estudar as habilidades, vamos falar um pouquinho sobre as habilidades dadas por Deus. Algumas coisas que a Bíblia traz para nós sobre isso, tá bom? A primeira coisa, vamos acompanhar aqui juntos, tá? Deus dá a todos sem acepção. Ele não trata de maneira diferente ser humano nenhum. Texto de Romanos, capítulo 2, verso 11. Romanos 2, 11, diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Outra tradução, NVT, aqui, ARC, que é revista e corrigida, quase não sai. Pois Deus não age com favoritismo. Deus ele não faz diferença entre as pessoas. E isso a gente vai tratar agora um pouquinho desses dois versículos que eu trouxe para vocês, a gente vai tratar eles aí. Então, Deus ele não... Estava anotando? Desculpa. Eu vi gente anotando. Precisou? Pegou?
Beleza. Tudo bem? Irmã Liane chegou, as crianças que estavam esperando por ela lá. Pega a chave, minha irmã. Deus não espera as pessoas crerem nele para capacitá-las. Preste atenção nisso. Ele doa, não é toa, não, desculpa aí, o erro da digitação. Sabe o que é isso? À toa? Tá à toa, né? Isso aqui eu já estava rindo. O que é isso, pastor? Eu vou dizer. Isso aqui é digitação, cansaço, a pressa. De conta que você não viu esse T e anota um T. Ele doa a qualquer pessoa. Tá errado, viu? Doa a qualquer pessoa. Então, assim, Deus, ele não espera ninguém crer nele para capacitar alguém para algo. As habilidades que Deus tem para dar ao ser humano, ele dá ao ser humano, querendo ele ou não. A pessoa pode viver uma vida inteira sem querer Deus, sem querer a presença de Deus, e Deus derramou a habilidade e não tira aquela habilidade da vida da pessoa. Ele dá habilidades no ventre. Tem gente que já nasce com dons lindos. A criança pequenininha começa a cantar, você diz, de onde veio essa voz? Que voz linda, né? Aí a criança tem uma habilidade com artes, não é, imagina? É um negócio fora de sério. Quem ensinou isso essa menina? Nunca botei para fazer curso, nunca coloquei nada, coisa mais linda. Aí você vê que aquilo que derramou sobre aquela criança, aquela vida, desde o ventre algo, Deus. Deus, ele derrama sobre todos. Deus capacita as pessoas a desenvolver habilidades durante a vida. Deus derrama no ser humano uma capacidade de se reinventar, de aprender, de conseguir desenvolver coisas na vida. Você coloca uma pessoa, tem gente que tem um dom. Eu falei aqui de uma irmã aqui que é uma criança que pinta, que desenha de uma forma que você fica assim, meu Deus. Aí às vezes a gente não tem, mas coloca para fazer um curso e desenvolve aquela habilidade de desenho. Não pode acontecer isso? Por exemplo, eu estou dando um exemplo de desenho. A pessoa não sabe cozinhar, mas faz um curso de culinária e aprende. Quem deu essa habilidade ao ser humano de aprender as coisas e se reinventar? Deus. Deus faz isso com as pessoas, né? E Deus usa experiências e sofrimentos de vida também para capacitar as pessoas para algo específico. Já falei aqui diversas vezes, né? Eu passei por experiências na minha vida difíceis que depois eu vim entender e compreender que aquilo serviria para algo útil para o reino de Deus e para a vida de outras pessoas. As experiências sofridas, dolorosas. Aí eu sinto com outra pessoa que está passando hoje por algo que eu digo, eu passei por aquilo, recebi uma capacitação de Deus na minha vida. Deus derrama essa graça na nossa vida. É Deus que faz essas coisas. E Deus não espera ninguém querer Jesus, ninguém querer o Espírito Santo, ninguém querer a Ele para realizar essas coisas. Isso é importante a gente entender. Alguns exemplos de habilidades. Eu queria agora ouvir de vocês. Eu dei umas peças aqui agora, né? Vamos ver algumas habilidades que Deus dá a pessoas. Você pode falar uma aí? Pensa em uma pessoa que não tem Jesus, que é conhecida, que você vê pública, ou que tem um dom, uma habilidade, faz algo assim muito lindo. Você poderia dizer alguma coisa, um tipo de habilidade? Não precisa dizer o nome de ninguém não, mas um tipo de habilidade. Que não precisa ser crente para ter, que não precisa ser cristão para ter. O que é isso? Cortar cabelo é uma habilidade. Se eu for cortar cabelo, vai ser um estrago. Vou ter que raspar. Se eu for cortar. É uma habilidade. Quem deu a habilidade da pessoa ter tanta habilidade com as mãos, não é? Deus deu uma habilidade. E a habilidade dada por Deus. Me fala outra coisa de outra pessoa. Todo mundo vai abrir a boca hoje. Eu só vou dar continuidade quando vocês abrirem a boca e falar. Se não falar, eu não vou. Profissão específica ter sangue para ver sangue, né? Cuidar da saúde de outras pessoas, ter uma capacidade de fazer um curativo e não passar mal, não cair por cima, não vomitar por cima de um curativo. Ser um profissional da área de saúde é uma habilidade dada por Deus, uma capacidade que Deus deu. E foi treinado durante a vida, fez um curso, né? Se capacitou, Deus deu. Outra coisa. Eu conheço várias pessoas, pastor, que, por exemplo, tem um dom de ajudar. Aí a pessoa diz assim, poxa,
deveria ser crente. Só falta Jesus na vida dele. A gente vai falar sobre essa capacitação da escrita na Bíblia, que a gente vai falar bastante. É um dom de cuidar de outras pessoas, né? De servir outras pessoas, de ter compaixão por outras pessoas. Quando eu falo isso, eu só lembro de uma pessoa. Tem uma pessoa que dedicou uma vida inteira para cuidar de um seu filho. Pode falar o nome. Fala aí. Dulce. Irmã Dulce. Ficou o nome, né? Uma freira, gente, ela dedicou a vida inteira dela para cuidar de gente sofrida. Isso é um dom dado por Deus ou não é? Ela esquecer da vida dela e ficar uma vida inteira só cuidando de gente sofrida. Achava uma criança na rua, assim, que era, já morreu, só tinha osso. Ela pegava, levava para aquele lugar que pessoas iam ali doações, ela vivia e cuidava e amava. Isso é um dom. E quem deu? Veio dela. Deus derramou na vida dela. Outro dom, o Diácono também falou assim, de ajudar. Fala outra coisa aí, outra habilidade que Deus dá. Agricultor. Gente, cuidar de terra, né? Cuida da planta lá, me deu a planta, eu estou com as plantas lá que só misericórdia. Meu Deus. Mas tem gente que parece que se tiver uma floresta em casa, todas as plantas dão certo. Outra coisa aí, bora, irmãs? Ensinar. Gente, o dom de ensinar, Deus que deu. Bora? Fala, criatura, alguma coisa. Eu estou esperando, viu? Não fala não, o tempo está passando. Outra habilidade, gente, que a pessoa tem. Cantar, mas não louva. Cantar é uma habilidade, é um dom. Quem deu o dom de cantar? Deus. Deus dá o dom de cantar. Ai de mim pegar aqui o microfone e começar a cantar. Como foi a segunda música que ele cantou aí, gente? Fala aí, bora. Canta aí, Zé. E ela tava lá. Só falta meu marido pegar a canção. Eu dançando. Eu tava todo dia, eu só tô indo vir. Sabe? Quando tu falas comigo. Desafina, eu cantando. Não dá, Deus não me deu essa habilidade. Outra habilidade. Eu acho que uma vendedora. A pessoa que tem habilidade para vender, eu queria ter essa habilidade. Consegue convencer outra pessoa a comprar um negócio que nem está com vontade de comprar. Você vai num lugar, eu estou com vontade de bater pé. Aí você para no lugar, a pessoa começa a conversar com você. Aí você sai com um sacola na mão que não era para sair. É uma habilidade, gente, para vender, para conseguir, não é? Habilidade para pintar, para desenhar, para cozinhar, para dançar. Dançar, tem gente que tem ritmo, não é? Vai botar os pra dançar, a pessoa está toda concha, né? Aí tem música, você fica, que coisa linda. Você vai bailar? Não, nunca fiz, mas dança linda, não é? É uma habilidade dada por Deus. E a pessoa pode ser convertida ou não, mas tem essas habilidades. Quem deu? Deus que deu. Deus Pai. Ele pode não ser o pai dessa pessoa, porque para ser filho de Deus tem que aceitar a adoção. Sai uma pessoa aí no lugar e dizer assim, eu vim adotar uma criança, a criança olhar e dizer, não quero ser adotado por você. A pessoa não tem como levar a cruz. É amarrada. A pessoa tem que querer a adoção. A pessoa só é adotada sem a sua própria vontade quando ela não tem poder de decisão, um bebê de colo. Mas uma pessoa consciente, adulta, para ela sair de casa e estar na casa de outro, ela tem que querer. E Deus, ele é pai daquele que aceita a adoção que ele tem. E a adoção de Deus, a paternidade de Deus só vem quando alguém diz assim, eu quero a paternidade de Deus. E só tem uma maneira, querendo Jesus. Como sendo Salvador, que o sangue dele esteja em nós, não tem outra maneira. Então a gente tem alguns exemplos aqui, eu vou trazer agora Romanos, lá para lá, sua Bíblia, deixa aberta. Romanos, capítulo 12. Nós vamos acompanhar Romanos, capítulo 12, um pouco aqui agora. Romanos, capítulo 12. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, a gente vai ler esse capítulo de Romanos, se a gente conseguir ler todo. E vocês vão entender o porquê que eu trouxe em relação à habilidade de Deus. Aqui traz um pouquinho das habilidades que Deus dá. E esse capítulo ele fala sobre servir a Deus. Quando nós temos uma nova vida com Deus, desculpa, bati uma minha. Quando nós temos uma nova vida com Deus, nós recebemos habilidades e dons dados por Deus. E Deus diz por quê e como a gente deve usar. Nesse capítulo fala sobre essas coisas. Então eu vou trazer versículo por versículo aqui algumas observações, tá? Que eu anotei pra gente. Então, ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí eu trouxe aqui, ó. Deus espera de nós um culto racional, pela palavra com fé. O que Deus quer, Deus deseja e espera da gente, que a gente cultue a Ele. E isso não é só aqui no culto, que nós chamamos de culto. O momento do culto em comunhão na igreja. Nós, quando cultuamos a Deus, nós cultuamos a Deus aqui em comunhão e no nosso caminhar, na nossa vida em casa, no nosso relacionamento com esposa, esposo, filhos, pai, mãe, irmã, no trabalho, na vizinhança. Nós estamos cultuando a Deus. Nós cultuamos a Deus em tudo que vivemos. E aqui diz assim, ó, pela palavra e com fé. Porque diz aqui, ó, que o culto ele é racional e agradável e sacrifício e santo a Deus. Depois traz aqui. Até domingo, segunda, terça, eu estava zoado, né? Cultuar a Deus é servir com o nosso corpo. Quer dizer, com a nossa vida. Ele diz aqui, ó, apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Deus quer que eu use o meu corpo sacrificando. Ah, eu não vou não, tô cansada. Não vou não, tô com dor de cabeça. Hoje não vai dar não, porque eu tô batida. É sacrifício, não é vontade, não é sentimento. É sacrifício. Então o meu corpo, a minha vida deve cultuar a Deus. Então cultuar a Deus é servir com o meu corpo. A minha vida vai ser para servir a Deus. Com tudo que eu tenho. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Nós falamos de algumas habilidades que Deus nos deu. Ele nos dá habilidades para nós desde o ventre. A Bíblia diz que Ele nos escolhe desde o ventre, que Ele escolhe quem vamos ser, e Ele nos dá habilidades, dons no ventre. E Ele sonha e escreve coisas para nós. E nós temos uma vida, nós falamos ali, temos experiência, somos capacitados, fazemos cursos, treinamentos, temos vida difícil. Ela teve uma vida que desde pequena teve que trabalhar na cozinha. O que foi que Deus fez dela? Deu ela o quê? Com a habilidade de ser cozinheira profissional. Cozinha como ninguém. Mas vocês amaram ver o caldo. O próximo que vai fazer é ela. Para vocês verem o que é caldo. Vocês têm que ver o que é caldo. A outra chegou, minha mãe também esse caldo delicioso de frango, a senhora vai fazer um caldo para domingo. Eu falei, eu vou fazer, isso aí gostou. Você vai tomar. Eu não vou tomar nada, vai tomar sim. Vai ter que tomar. Porque o caldo é aquela obra e você vai tomar. Aí eu tomou o vinho. Que gostoso, mas não chega os pés de Bia, né? Porque a Bia é uma cozinheira profissional. Aí, poxa, um desgaste de vida, ficou tanto na cozinha, mas gente, quando ela entra, que faz que a gente come, fica todo mundo, todo gemendo. Ela está servindo. Aquilo que Deus deu a ela, não é só para a família dela, vai ser para a família, vai ser para sustento, para trazer provisão e para abençoar no meio. Quantas vezes ela fez coisas aqui para a gente cantinho? E vai voltar a fazer, depende. Tudo te prepara. A gente já está fazendo cantinho, vai ter que fazer as coisas para o povo ficar feliz, né? Porque senão vai ficar triste. Só essas comidinhas assim não dá. Então, Deus usa a vida, aquilo que viveu e a habilidade. Aqui faz uns bolos, gente. Se quiserem comentar um pouco mais. Não regala os olhos, não, que é verdade. Aqui, ó, esse daqui. E esse. Faz uns bolos. Aí toda vez que eu faço bolo, ele diz: cadê meu pedaço? Que é apaixonado por bolo, eu e ele. Dois apaixonados por bolo. Gente, se vocês tiverem bolo em casa gostoso, pode fazer pedaço, viu? Que eu aceito. Ele ama. Quando eu dou bolo pra ele, ele faz: eita, bolo. Sabe que você está sensível, já fala. E
E aí Deus quer que o nosso corpo seja sacrifício. Então, com tudo que somos, com tudo que aprendemos, com tudo que temos, com tudo que sabemos, Deus nos deu, não foi para parar aqui e ficar em nós. Porque se Deus te deu algo lindo, um dom, uma habilidade, você vai guardar só na sua casa? Vai cantar só no banheiro? Meu Deus, né? Os outros têm que receber. Porque eu não vou zerar, não vai ficar cantando só no banheiro. Vocês vão ficar me aguentando de vez em quando aqui, dar umas brincadas, né? Aí eles aguentam, não vão receber a bênção da sua voz, né? Tem que receber. Como domingo não vai ter cantinho? Não, esse domingo eu vou deixar em pé. Vai ter um bom tempo. Dai glória. Jesus é bom. Ó, gente, já tem uma promessa, tem que cumprir. Hoje é que vim preparado. Eu vou ter que ficar assim na filha da primeira, porque eu não posso perder essa, né? É bênção demais, gente. Então, tudo que Deus derramou em nós, o que temos, o que somos, o que sabemos, o que sofremos, que fomos curados, Deus quer usar para a glória dele. E tá aí, é sacrifício vivo, santo, quer dizer, ele vai pegar o que foi feito em nós e derramar uma santidade e vai usar para ser agradável a ele. Como é que vai ser agradável a ele? Fazendo para ele e para o reino. Amém? O serviço deve ser em sacrifício com santidade que agrada a Deus. Então, o versículo 1, eu peguei só algumas coisinhas. A gente está estudando o versículo, amém? Vamos para o versículo 2? No versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vai lá, o texto está aberto aí, tá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12:2 aqui, ó. Servir a Deus diferente de como as pessoas deste mundo trabalham. Gente, às vezes nós temos uma excelência tão grande das pessoas aí fora. E cadê a nossa excelência para o reino? Tem um dom, uma habilidade de tocar violão? Treina. Busca mais coisas diferentes. Faz com excelência. O povo lá fora faz. Por que a gente não faz? Sabe o que acontece às vezes com a gente? Que eu estava essa semana orando pensando assim, não, por que às vezes a gente, para o Senhor a gente não se dedica tanto? Eu ouvi uma resposta que eu me envergonhei. Eu falei, Senhor, isso vale, né? Porque a gente se preocupa tanto, irmãos, com o nosso sustento, que isso é natural. Jesus falou, quando os discípulos falaram sobre essas questões, ele disse: Deus alimenta os pássaros, não vai alimentar vocês que são filhos? Mas como é que a gente não vai se preocupar? A gente pagar a conta chega. Vai bater no carro que não está devendo. Então a gente fica no desespero de melhorar, de aprimorar, de ter como pagar a conta. Aí vem um filho, como eu sou filho com fome, o filho precisa de uma consulta que eu vou pagar, a gente fica nesse desespero, né? E servir a Deus, na grande maioria das vezes, é de graça. Aí Jesus disse assim: a recompensa de vocês é muito maior do que vocês pensam. Eu vou dar a vocês nessa terra 100 vezes mais. E muito além na eternidade. A gente esquece do que Jesus disse. Ele não deixa de pagar a gente por muito. Ele não deixa de nos pagar. E a gente precisa fazer com excelência para Ele. É para Deus. Vou cantar. Ó, irmãos, eu que eu gosto não, mas eu vou cantar porque é para Deus. Não. É para Deus. Eu não vou cantar no microfone, pegar uma música toda e cantar aqui a música toda, porque é para Deus. Eu não posso cantar, eu posso estudar com vocês. Isso eu posso. Porque Deus me capacitou para isso e me chamou. É para Deus? Se capacite mais. É para Deus? Busque mais. É para Deus? É com excelência. Tem que ser com excelência. Precisa ser. Então, se aí está escrito ali na palavra, né? Porque os filhos das trevas muitas vezes são mais prudentes do que os da luz. Vamos fazer diferente? Vamos fazer diferente? A gente tem que fazer diferente. A gente não tem que se conformar com esse mundo. A gente tem que ser diferente do que o mundo faz e melhor.
buscar entendimento de Deus, saber como Ele deseja que vivamos e façamos. O que é que Deus quer? Porque aqui diz que a minha mente tem que ser transformada e renovada. Transforme, diz assim, ó, não se conforme com o que o mundo diz, mas transforme a sua própria vida pela renovação da vossa mente, do entendimento. Eu penso assim, mas Deus quer que eu pense como? Como Ele quer que seja o meu entendimento? Isso a gente precisa buscar. Para experimentarmos a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Precisamos saber qual é a vontade dEle para a nossa vida de maneira específica, em cada momento da nossa vida. Porque existem vontades de Deus que são para a nossa vida sempre. E às vezes Deus tem coisas em certos momentos para nós. E depois Ele muda. Ele diz assim, eu não quero mais você fazendo isso, agora eu quero que você faça isso. Eu não quero que faça mais dessa maneira, agora eu quero que faça assim. Tem coisas que Ele faz isso com a gente, faz ou não faz? Mas tem coisas que são para sempre. Romanos 12, 3. Vamos ler juntos lá? Vamos lá para o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Aceitar e viver graça, habilidade, chamado pessoal. Aceitar. Deus te deu. Aceita o que Deus te deu. Deus te deu uma capacidade de ministrar. Para de fugir. Estudar. Gemer na presença de Deus. Chorar. E fazer o que Deus mandou. Entendeu? Deus não chamou? Aceita. Agora aceita também o tratamento que vem junto, que é milagre. Né? Que nem tem que estar do outro lado ouvindo. É dele. O que eu estou falando aqui, ele já me cobrar. Porque o povo é dele. Então eu tenho que entender, estudar. Sabe o que eu estou dizendo? Para não falar bobagem. Amém? Amém? Servir a Deus em humildade, não se achar melhor do que outro por causa de uma habilidade que tem. Aqui está dizendo, ó, não pense de você mesmo além do que convém, mas com moderação. Então, Deus me deu essa habilidade, essa capacidade. Obrigada, Senhor, por essa graça que eu recebi. Eu preciso honrar o Senhor e saber que é o Senhor que me deu, o Senhor que me capacitou para ser e fazer isso, viver isso. Me use para abençoar e servir outros. Deus quer que a gente viva isso. Está aí no texto. Viver na fé que se recebe de Deus. Deus te deu um toque de fé. Vive com a sua fé. Ele te deu. Vai usar o camarada. Ah, mas eu não sei ministrar assim, eu não sei essa coisa, essa pá. Qual foi a dosagem que Deus te deu? Deus te capacitou em que área? Isso aí? Faz bem. Isso aí. Tudo ótimo. Tá ótimo. Vive aquilo ali que Deus tem. Amém? Deus te deu uma dose de fé. Versículo 4 e 5. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. E aqui traz esse exemplo de sermos hoje o corpo de Cristo. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de dons dados por Deus que está mais à frente, mas ele traz esse ponto porque essa carta foi enviada para uma igreja de Jesus. Foi dada a uma igreja do Senhor Jesus. Ele fala do corpo. Somos parte do corpo. A gente não pode esquecer isso. Aí você olha para o seu corpo. Você olha para o seu corpo. Todo o seu corpo tem importância. Fratura um dedinho desse aqui, pequenininho, que parece que não tem importância nenhuma para o pé. Fratura ele, para você ver. Fratura. Não precisa fraturar, basta arrancar um bife. Arranca um bife, chupa uma pedra. Eu chutei aqui no sofá lá em Sergipe, que eu estava lá com meus pais. No dedinho, gente, eu passei quase 2 meses. Esse dedinho me deu uma dor na coluna, porque eu não conseguia pisar direito por causa do dedinho.
A minha hérnia que atacou, que eu fiquei de um jeito, tem um dia que eu fiquei, eu não consegui levantar hoje. Eu levantei me arrastando toda torta, dizendo, eu pensei, o dedinho atacou aqui atrás, estou arrastando esse lado. Um dedinho. Aí a gente às vezes acha, não, porque essa parte aqui não é tão importante, isso aqui que eu posso fazer não vai ter tanta importância. Temos capacitações de chamados diferentes. Cada um tem importância singular. Somos dependentes uns dos outros, nos completamos. Precisamos uns dos outros. A igreja para estar do jeito que está aqui hoje, um arrumou aqui, um instalou aqui, consertou aqui, outro consertou ali, um limpou, outro lavou, outro lustrou, outro orou. Nós precisamos uns dos outros. Todos têm importância na vida. Seja qual for a habilidade que Deus te deu, depois vieram outras capacitações que a gente vai estudar na frente de Jesus e Espírito Santo. Nós vamos nos completar, nós somos dependentes, nós precisamos uns dos outros. E glória a Deus por cada um, cada capacitação que Deus dá. Amém? Deus dá às pessoas a capacidade de... A gente vai para o versículo 6 aqui. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Gente, olha que coisa interessante isso aqui, tá? Deus dá a capacidade a pessoas de perceberem o presente e o futuro de maneira altamente sensível. Vocês já ouviram dizer de pessoas que não são aliançadas com Jesus e disseram assim, vai acontecer isso, e acontecer? Já viram isso? Sim. Às vezes, é só uma habilidade que Deus deu. E está aqui. Ele não está dizendo aqui que é profeta, um dom ministerial. Aqui ele está dizendo que a pessoa tem o dom de profecia dado pelo Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó. Se você tiver a capacidade de profetizar, Deus dá habilidades a pessoas. Tem pessoas que têm essas habilidades e que não estão na igreja e que fazem isso. Só que como muitas vezes a pessoa não aceita uma conversão genuína, às vezes usa para o mal. Sim ou não? Sim. Mas Deus deu. A Bíblia está registrada isso aqui. Existem pessoas que têm essa capacidade. Então Deus deu a pessoas a capacidade de perceber coisas, de ter sensibilidade, de enxergar. Gente, estou com a sensação de que vai acontecer uma coisa ruim, não sei aonde, não sei o quê. Tem pessoas que têm essa sensibilidade. É uma capacidade de profetizar. Que Deus deu. Tem pessoas que têm. Deus dá às pessoas a capacidade de, versículo 7 aí, do capítulo 12 de Romanos, a parte A. Se tiver o dom de servir, o diácono que o Senhor falou, sirva com dedicação. Pessoas que têm a capacidade de servir e cuidar intensamente de outras pessoas. Que nem sempre estão dentro de uma igreja, congregam, mas tem essa capacidade. Deus deu a essas pessoas, porque Deus quer que as pessoas se ajudem. Deus quer que as pessoas sirvam umas às outras. Esse é o desejo do coração de Deus. Versículo 7 do capítulo 12. Se for mestre, ensine bem. A professora falou ali, né? Tem um dom de ensinar. Ensinar. O que é ensinar, gente? Facilitar o entendimento para outra pessoa. A pessoa, você senta com alguém para conversar, a pessoa começa a falar, eu nunca consegui entender esse negócio, você falou, ficou tão fácil. Ficou tão fácil entender isso agora que você falou. É uma capacidade, uma habilidade que Deus dá à pessoa. Deus dá às pessoas a capacidade de animar, levantar outros. Versículo 8, a parte A. Olha aí na sua Bíblia. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Alguns versículos, traduções dizem exortar. Não sei se alguém está com essa tradução aí, né? Exortar. O que é exortar? É você dizer, sai desse ponto que você está aí. Levanta, eu vou te ajudar. Sai, você vai crescer, você consegue. Tem gente que tem essa habilidade.
Porque senão é uma casa que liga. Aí às vezes todo mundo dá assim, juro, né? Um negócio assim sem graça, ela chega, o ambiente muda. Não é assim? Sempre foi, né? Uma habilidade de Deus de animal das pessoas. Bora, criatura, vai, faz uma coisa aí, vai passear, vai ali no shopping. Pastora, traz uma mochila na reunião, pra gente se animar, né? Ajuda a gente a ficar mais pra frente, pra cima, né? Uma capacidade de encorajar as pessoas. Deus que deu. Versículo 12, parte B. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Colaborar financeiramente na vida de outros. Tem gente que tem uma capacidade, um dom dado por Deus, uma habilidade dada por Deus, que vê alguém sofrendo, tá com dinheiro para comprar pão. Aí olha assim, eu ia comprar 20, vou comprar só 10, 5, vou comprar 5. Na casa tem biscoito, vou comprar 5. Os outros 15 eu vou dar ali, que eu vi um menino ali com fome. É uma habilidade, um dom dado por Deus, de ver outras pessoas passando necessidade e querer colaborar com isso. Jesus tinha mulheres que faziam isso no ministério dele. Mulheres que tinham dinheiro, mulheres que eram muito avantajadas financeiramente, que sustentavam, compravam coisas, davam, até escrito na Bíblia. É uma habilidade dada por Deus. Eita, desculpa. Então, animar, levantar. São registros que estão na Bíblia. Nós trouxemos alguns exemplos, e aqui na palavra de Deus tem alguns, que é Deus que dá. Vamos lá. Parte C do versículo 8. Se for o dom de exercer liderança, lidere de forma responsável. Já viu gente aí no mundo que tem uma capacidade de pegar assim, tá sozinho, daqui a pouco forma um grupo de 20 pessoas e tá todo mundo fazendo o que ele mandou fazer? Você já viu um negócio assim? Olha pra isso. Aí, infelizmente, às vezes é do mal, né? Aí entra uma galera e tem um que tá mandando na galera ali, que tá na frente, que tá liderando. Quem foi que deu esse dom, gente, de habilitar essa pessoa de conseguir convencer um grupo a fazer algo, ninguém queria fazer, ninguém queria ir, e capacita aquela pessoa, não, você faz isso aqui, você faz isso aqui, daqui a pouco está o grupo ali fazendo um negócio. Não tem? Tem ambiente de trabalho, tem pessoas que estão ali, que conseguem coordenar 10 pessoas, outros conseguem coordenar 50 no ambiente de trabalho, não tem isso? Habilidade de liderar outros, de organizar outras pessoas, dom dado por Deus. Dom de preparar, né, outras pessoas. A parte D desse versículo hoje, o finalzinho. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Romanos 12, 8d. Ter compaixão por pessoas sofridas. Gente, como é que uma pessoa, como a gente deu um exemplo aqui na irmã Lúcia, convivia com tanto sofrimento, e a maioria das causas da mulher ouvia, a mulher está sofrendo? Porque você conviver com muito sofrimento, a gente fica meio... Na hora que a gente fica assim, meu Deus, não vontade de chorar, a gente fica meio deprimido. Porque a gente vê o outro sofrer, a gente às vezes sofre junto, não é assim? Mas quando Deus derrama essa habilidade de ter compaixão das pessoas, o que é que Deus ministra para a vida delas? Se você tem essa habilidade que eu te dei, busque se alegrar. Não sofra com o sofrimento, mas se alegre com aquilo que você já pode fazer por aquela pessoa. Ele vai ensinando ainda como servir, né? Como ser e como usar a habilidade que ele deu. Eu te dei essa habilidade. Faça assim para manter a habilidade e você se manter vivo. Com energia, com alegria, não se acabar, né? Romanos 12, versículo 9 a 11. Aí agora eu vou encerrar ainda alguns versículos com você do capítulo 12. O amor seja não fingido. Aí você pode dizer, o que é que isso tem a ver com a habilidade dada por Deus, dons dados por Deus, e eu usar a habilidade? Você pode servir alguém sem amor? Ficar fingindo? É o capítulo todo só falando sobre serviço. Só falando sobre como usar as habilidades que eles dão. Vamos ouvir bem, né? Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honra os outros quando estão servindo junto com você. Amém? Honrar as pessoas. Porque cada um é um pedaço do corpo que tem muita importância. E um completa o outro.
Não sejais vagarosos no cuidado. Ai, eu vou, que vontade que eu estou de... Ai, que preguiça de fazer. Não sejam vagarosos. Sede fervorosos. Ferver vem de ser borbulhado por fogo. Diz para fazer. Vamos assim. Sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12 ao 14. Alegrai-vos na esperança. A gente está esperando, busca se alegrar. Porque senão a gente vai deprimir. Porque a espera, às vezes, entristece. Aí olha os ensinamentos para a gente, né? Está esperando? Busca se alegrar. Sejam pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Tudo isso é instrução para nós que servimos a Deus. E você vai ler em casa com mais cuidado. Puxa, nunca percebi que Romanos 12 me ensinava a servir a Deus, me manter servindo ao Senhor. E usando as habilidades que ele deu. Comunicar com o santo as suas necessidades. Quer dizer, ao comunicar é ir até as necessidades do outro e colaborar para que a necessidade do outro seja suprida. Serviço. Seguir a hospitalidade. É outro dom lindo de servir pessoas. Abençoai os que vos perseguem. Eita, Deus. Abençoai, não amaldiçoeis. Você pensa que no período de serviço a gente não vai receber maldição, crítica, perturbação? Vai. Aí a gente faz o quê? Abençoa. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Estou fazendo algo bom para Deus, porque a Bíblia diz que bem-aventurados, perseguidos, e quando nós queremos a Jesus, vamos ser perseguidos. Glória a Jesus. E a vida continua, e a bênção esteja com você, e a bênção esteja comigo, e glória a Jesus. Já sei o que faz. Não amaldiçoe. Versículo 15 e 17. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tem compaixão, não, gente? A pessoa está triste. Você pode estar feliz com alguma coisa, mas tem compaixão com a pessoa que está triste naquele momento, ajuda ela, não tem seu sofrimento. Daqui a pouco a gente vai rir junto. Agora não está no pai, a gente chora junto. Amém? Vamos ter paciência uns com os outros, vamos nos ajudar. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejam sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Amém? Vamos lá? Se for possível, quando estiver em vós, olha que paciência do apóstolo com a gente. Não, viu se ele não teve paciência com o povo lá de Romanos, que serve para a gente, viu? Olha que texto lindo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ele sabe que é difícil para a gente às vezes, né? Se for possível. Quando estiver em vós, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei. Diz o Senhor. Poxa, fez isso. A ira está nas mãos do Senhor, a vingança está com Ele, Deus recompensa. Está perdoado, eu estou em paz, Deus te resolve, o Senhor resolve o que tu tens de resolver. Aconteceu o fato, né? Baseado nisso aí, eu estava lá no Preston, estava atendendo uma pessoa que chegou bem furiosa. Uma pessoa deitada para trás. Aí eu estava atendendo toda a calma, e aí a irmã estava do lado assim: o motor é até bom, porque se fosse eu já tinha arremessado a cadeira. Por isso que te colocaram ali, por isso porque tu aguenta. Eu falei com ele lá, Deus colocou você no lugar certo. Mas olhe para ele, porque o que ele recebe não é brincadeira. Verdade. Né? A irmã falou: se fosse eu já tinha arremessado a cadeira. Já tinha jogado a cadeira. Não é besta, você vai te meter nessa da cadeira. Eu olhei assim. Aí a gente respira. Terminando. Portanto, se teu inimigo tiver fome, agora vocês vão ler junto comigo. Vamos lá? Portanto, se teu inimigo tiver fome,
Se tiver sede, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Que a palavra de Deus possa ser vida em nós, amém? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Como é que a senhora abraça? Como é que a senhora abençoa? Brasa viva, Deus me abençoa. Gente, eu quero é Deus. Eu não quero nada que não venha do Senhor. Eu quero tudo que possa vir do Senhor. Tudo que inimigo possa colocar o dedinho, eu quero estar longe. Amém ou não amém? Esse é o nosso Deus. Vamos orar? Deus é maravilhoso. Obrigada, Senhor, pela tua palavra.